Havendo quórum regimental, estando presente o douto Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta esta sessão da primeira Câmara deste dia 11 de março de 2026. Iniciando a pauta, tendo em vista que os primeiros processos são de nossa relatoria, pedimos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão que possa assumir a presidência. Obrigado, presidente Malheiro. Bom dia a todos, aqueles que estão nos ouvindo pelos nossos meios de comunicação. Dá início à pauta 139, julgamento de processos. Passamos ao processo 144.859. Tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra. Obrigado, nobre conselheiro. Tratam os autos da legalidade, este é o processo 144.859, que trata da legalidade e registro da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre. Presidente, só por gentileza, Vossa Excelência vai julgar em bloco? Pois não, perdão, eu ia fazer a sequência e ia acabar relatando em bloco sem pedir autorização. Eu peço a Vossa Excelência, que ouvido a doutora Ana Helena e a conselheira Nalu Maria, possamos então julgar em bloco do 1 ao 12. 1 ao 12. Ouço doutora Ana Helena, julgamento em bloco. Nada oposto, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Eu também de acordo. De acordo, conselheiro Antônio Malheiro, julgamento em bloco dos processos de 1 ao 12º. Obrigado, conselheiro. Dando então continuidade, este julgamento realmente é em bloco, porque são todos processos de aposentadoria e reserva. O primeiro de reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, da senhora Marilena Moreira da Costa, no posto de coronel, com 26 anos, 115 dias de serviço líquido, preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral nos termos do Estatuto dos Militares do Estado do Acre e apresenta o enquadramento e a fixação de proventos do soldo da graduação de coronel PM, correspondente ao grau hierárquico. Processo 145.865, aposentadoria da servidora do quadro pessoal da Secretaria Estadual de Educação, Maria Zilda Silva Brilhante, professora, nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência I, com 26 anos, 221 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com fixação de proventos em R$ 4.539,72. Processo 141.945, transferência para a reserva remunerada do primeiro sargento Edmar Moura da Costa, com 30 anos, 42 dias de serviço líquido, preenchendo todos os requisitos para fazer jus a essa transferência para a reserva remunerada, com o soldo de subtenente PM, com R$ 8.716,11. Processo 146.915, da Secretaria de Educação do município de Rio Branco, senhora Eugênia dos Santos, merendeira, grupo 1, categoria de apoio administrativo e educacional, nível 3, letra L, 30 anos, 163 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos de R$ 2.979,90. Processo 147.396, Secretaria Estadual de Educação, senhora Antônia da Chagas Soares, professora nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 26 anos, 59 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com provento de R$ 7.507,99.
Processo 137.793, aposentadoria da servidora da Secretaria Estadual de Educação, Tânia Mara Viana Menezes, professora, nível superior P2, 15 horas, classe 2, referência J, 31 anos, 83 dias de serviço líquido. A servidora preenche todos os requisitos constitucionais para a concessão da aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 2, referência J. Ressaltos, contudo, a ausência da inclusão da sexta parte, a qual, após a devida atualização, faz os proventos em R$ 2.862,69. Faltavam R$ 408,95. Processo 141.938, transferência para reserva remunerada do capitão Francisco Cléber Guimarães de Oliveira, 30 anos, 93 dias de serviço, fazendo jus, preenchendo todos os requisitos para transferência à reserva remunerada, com proventos fixados na graduação de major com R$ 17.883,32. Processo 142.001, transferência para a reserva remunerada do capitão da militar capitão Rosimeiro Oliveira do Nascimento, 35 anos, 78 dias de serviço líquido, preenchendo todos os requisitos para transferência para a reserva remunerada, com proventos no soldo de major R$ 16.759,73. Processo 141.543, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Conceição Severino Cardoso, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, 30 anos, 28 dias, preenche todos os requisitos para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, devendo, no entanto, ter a correção da referência 6 para a referência 8. Processo 141.987, transferência para a reserva remunerada do subtenente PM Jusileudo Nogueira dos Santos, 33 anos, 47 dias de serviço líquido, preenchendo todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada, com soldo de segundo tenente, com R$ 11.896,36 de proventos. Processo 148.098, Secretaria Estadual de Educação, senhora Irleuda Maria Coelho Cantuário, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência H, 32 anos, 350 dias, serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento na classe 2, referência H, R$ 3.093,74 de proventos. Processo 141.494, Secretaria de Educação do município de Rio Branco, senhora Raimunda Nonata de Souza, merendeira, grupo 1, nível 1, letra M, 33 anos, 191 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos de R$ 1.564,92. E, por último, processo 141.987, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do subtenente Jusileudo Nogueira dos Santos, 33 anos, 47 dias de serviço líquido, com proventos de segundo tenente, R$ 11.896,36. O doutor Parquet se pronunciou em todos os relatórios, em todos os processos, são os relatórios, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado e do município.
A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões com que concordou este MPC, ressalvando apenas no processo número 6 a falta de incorporação da sexta parte, como já foi colocado pelo nobre relator, bem como o enquadramento incorreto no processo número 9, que seria apoio administrativo classe 1, referência 8 e não referência 6. Considerando a súmula de jurisprudência 02 deste TCE, a gente vai fazer o registro na referência correta e com a inclusão da sexta parte. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro de todas as aposentadorias julgadas deste bloco, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Nos processos apresentados pela legalidade e registro e notificação do servidor e para o Instituto de Previdência correspondente. E após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. A presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 13º da pauta, 141.987. Perdão, excelência. Esse processo ele foi relatado, tá? O 141.987. Porque o senhor tinha falado que era até aqui, tá? 141. 13, né? Isso, tá? Foram todos, todos. Tá ótimo, então. Então, encerrado os processos de vossa relatoria, eu devolvo a palavra à sua excelência com as minhas considerações. Obrigado, excelência. Damos sequência à pauta, agora com o processo 147.260, que tem vossa excelência como relator. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de fazer uma inversão de pauta, porque 18 e 19 são da Câmara de Feijó e da Câmara Municipal de Manso Lima. Todos os outros processos de minha relatoria são de aposentadoria. Então, gostaria de julgar primeiro 18 e 19, se assim for possível. Para depois... Não, excelência. Os dois em bloco. Os dois em bloco? Em bloco, Pois não, vossa excelência com a palavra. Obrigado. Trata-se de processo com a finalidade de apurar a responsabilidade dos senhores Tarcísio Araújo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Feijó, e José de Souza Menezes, presidente da Câmara Municipal de Manso Lima, em face do envio intempestivo ao Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, SICAP, das remessas de dados relacionadas à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, de que trata a Resolução 102, de 2016, alterada pela Resolução 118, de 2020, das Câmaras Municipais de Feijó e Manso Lima, respectivamente, referente a janeiro de 2025, registrados e autuados a partir do despacho à Folha 5, emitido pela Presidência da Corte, com base nos comunicados internos de número 324 de 2025 e 14 de 2025, emitidos pela Secretaria de Controle Externo, SESEX, e 4ª Coordenadoria Especializada de Controle Interno, 4ª COASEX. A 4ª COASEX emitiu o relatório preliminar de análise clínica, de análises técnicas, as folhas 28 a 30 dos autos, devidamente citadas, as folhas 33 a 35 e as folhas 33 a 36. O senhor Tarcísio Araújo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Feijó, não apresentou defesa ou documentos, conforme certidão às folhas 38. Já o senhor José de Souza Menezes, presidente da Câmara Municipal de Manso Lima, apresentou a defesa de folha 37 a 39, de forma tempestiva, conforme certidão
a folha 41. A quarta COESEX analisou a defesa apresentada pelo responsável e emitiu o relatório complementar de análise técnica da folha 45 a 48 dos autos. O turno do Ministério Público de Contas manifestou as folhas 42 e 53 e a 54 dos autos, em pronunciamento subscrito pelo excelentíssimo senhor procurador Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira e pelo excelentíssimo senhor procurador-geral Dr. Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em decorrência de envio intempestivo ou não envio dos dados de pessoal ao Tribunal de Contas. O de número 18 se refere à Câmara de Feijó, de responsabilidade do senhor Tarcísio Araújo Pereira, presidente da Câmara. A análise técnica procedida verificou o que o responsável pelo envio verificou o atraso de 20 dias das informações do mês de janeiro de 2025. Citado o titular, não houve resposta. Isto posto, concordamos com a sugestão de aplicação de multa ao implicado, a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. O processo que está pautado como 19 também diz respeito ao não envio ou envio intempestivo das informações do presidente da Câmara Municipal de Mâncio Lima, senhor José de Souza Menezes. A análise verificou a intempestividade, o gestor foi citado e apresentou defesa. A defesa alega que houve demora na definição do responsável e que as informações estavam todas disponibilizadas no portal de transparência. Alega também que o atraso foi um fato isolado e não se repetiu. Ressalta-se que não foi apresentado nenhum impedimento técnico ou de força maior que tenha dado causa para a não apresentação das informações no tempo previsto. Diante da análise conclusiva realizada pela 4ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, verifica-se a infringência ao contido no artigo 4º da Resolução TCE-ACRI 102 de 2016. Ante exposto e conforme as decisões tomadas em outros casos análogos, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor José de Souza Menezes, presidente da Câmara de Mâncio Lima, conforme no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado. Presidente, passando direto ao voto. Senhor presidente, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Contas sobre esta matéria e considerando ainda tratar-se de envio intempestivo das remessas de janeiro de 2025, ou seja, no início de mandato, dentro, portanto, do prazo de tolerância, voto. 1. Pela notificação dos responsáveis para que, doravante, observem o prazo de envio das remessas dos dados do SICAP dispostos na Resolução TCE 102 de 2016, alterado pela Resolução 118 de 2020, sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento e após as formalidades destino pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 14 da pauta 147.260. Senhor presidente, aí agora todos os outros processos de minha relatoria que são para aposentadoria e reserva remunerada, eu gostaria de julgar em bloco. Pois não, Excelência, do 14 ao 26, com exceção dos dois já julgados. Vossa Excelência, com a palavra.
Primeiro, o 14, trata-se de transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do senhor Silas Nunes de Amorim, no posto de primeiro sargento, pelos seus 32 anos e 58 dias de contribuição para fim de inatividade, com proventos calculados no posto de primeiro sargento. O 15º, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação, cargo de professora do nível superior, 30 horas, letra H, pelos seus 29 anos e 13 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral especial por tempo de contribuição. 16º, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura do Esporte do Estado do Acre, senhora Maria das Dores Araújo de Souza, do cargo de professora PS2, 30 horas, classe 1, referência H, pelos seus 34 anos e 55 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando da correção da referência para a referência H, corrigida aqui. Aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, pelos seus 31 anos e 50 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando da correção de referência 6F para referência 8, corrigido. 20, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do servidor senhor José da Silva Menezes, no posto de subtenente, pelos seus 32 anos e 15 dias de contribuição para fins de inatividade com proventos calculados no posto de segundo tenente. 21º, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do servidor Everaldo Silva de Mello, do posto de subtenente, pelos seus 34 anos, 118 dias de contribuição para fins de inatividade com proventos calculados no posto de segundo tenente. 22º, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do servidor Antônio Abreu de Souza, posto de capitão, pelos seus 30 anos e 72 dias de contribuição para fins de inatividade, com proventos calculados no posto de major. 23º, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Acre, senhora Maria Auxiliadora Nonato da Silva, do cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, pelos seus 33 anos e 86 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando da correção da referência 6 para a referência 8, corrigida. 24º, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do servidor senhor Joelson Menezes de Aquino, do posto de primeiro tenente, pelos seus 30 anos e 165 dias de contribuição para fins de inatividades com proventos calculados no posto de capitão. 25º, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do servidor senhor Antônio Rivaldo Pereira dos Santos, do posto de subtenente, pelos seus 30 anos, 187 dias de contribuição para fins de inatividade, com proventos calculados no posto de segundo tenente. 26º, transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, a pedido do servidor senhor Sebastião da Silva Costa, do posto de primeiro tenente, pelos seus 30 anos e 30 dias de contribuição para fins de inatividade com proventos calculados no posto de capitão.
Todos os processos, senhor presidente, foram bem analisados, e todos eles com os pareceres do doutor Parquet. São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos, civis e militares, vinculados ao regime próprio, aos regimes próprios. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões, ressalvando apenas no processo de número 16, que o correto seria professora de nível superior 30 horas, classe 1, referência a J e não a referência a E, e no processo 23, apoio administrativo 1, classe 2, referência a 8 e não referência a 6, como já relatou o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Tendo em vista essas considerações, este Ministério Público, considerando a súmula 02 de jurisprudência deste tribunal, opina pela legalidade e registro, no caso desses dois que da referência correta, e dos demais, na forma como foram concedidos, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão, para conclusão e voto. Obrigado, presidente. Diante do exposto, senhor presidente, considerando as manifestações da área técnica e do doutor Parquet, todos pela aprovação, voto pela legalidade e registro das transferências para as reservas remuneradas da Polícia Militar do Estado do Acre e das aposentadorias dos servidores e servidoras aqui já citados. 2, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para tomar as medidas cabíveis e das servidores e servidoras para tomarem conhecimento destas decisões. E após pelo arquivamento dos autos, senhor presidente. Obrigado, excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto do novo conselheiro relator e assim decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos aqui apresentados. Passamos então agora ao processo 27 da pauta, 139.036, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentar o senhor e o conselheiro Cristóvão pela condução dos trabalhos, cumprimentar nossa querida Ana, nossa Janaína, que hoje está nos ajudando, a todos que nos ouvem e nos assistem. Senhor presidente, eu também pediria a inversão de pauta, começando com 31 e depois com 40, porque os outros serão todos aposentadoria. O 31 e o 40. Pois não, Primeiro, e Vossa Excelência julgaria os dois em bloco? Não, isolados, né? Pois não. Então, vamos então ao processo 31 da pauta. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo de apuração de responsabilidade instaurado a partir do comunicado interno. Foi informado que possível descumprimento da nossa resolução 129 de 2024, pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, e o responsável, o senhor Rodrigo Damasceno Catão, devidamente instruído, e o nosso procurador, doutor João Exílio de Melo Neto, se pronunciou no feito. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo para apuração de responsabilidade instaurado através do comunicado interno 625 de 2025 da Secretaria de Controle Externo, em razão do descumprimento do artigo 1º da Resolução TC-Acre 129 de 2024 por parte da Prefeitura Municipal de Tarauacá no exercício de 2025. Em sede de análise preliminar,
A 6ª Coordenadoria Especializada constatou no sistema LICOM deste tribunal as seguintes irregularidades: o não cadastro dos procedimentos relativos aos pregões eletrônicos 001 e 002 de 2025, o cadastro intempestivo do procedimento relativo ao pregão 025 de 2025, a ausência de conclusão e ou justificativa dos procedimentos relativos às concorrências eletrônicas 02 e 06 de 2025 e aos pregões eletrônicos 011, 012, 019, 020, 023, 027, 028, todos de 2025. Devidamente notificados, os senhores, os responsáveis, o senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, apresentou defesa, embora intempestiva. Já o senhor Jorge da Mata Coelho, pregoeiro, quedou-se inerte. Em síntese, o gestor alegou que as inconsistências apontadas foram sanadas, não subsistindo qualquer irregularidade. Informou que, assim que foram identificados os apontamentos, a Prefeitura promoveu a imediata reorganização das rotinas internas do setor de licitações e contratos, assegurando a alimentação integral, tempestiva e transparente do sistema LICOM. Alegou que todos os procedimentos indicados no relatório preliminar foram devidamente registrados, concluídos e atualizados, com a anexação das informações faltantes e a correção das pendências estruturais no sistema. Informou que foram adotadas medidas internas de reorganização e capacitação dos servidores envolvidos nos processos de contratação, com vistas a assegurar que situações semelhantes não se repetissem. Alegou que não houve dano, reiteração, dolo ou qualquer resistência às determinações da Corte, bem como que o retardo no envio da remessa das informações contábeis foi situação excepcional e que não houve qualquer impacto ao erário. Alegou que não se pode imputar ao gestor a responsabilidade pelas irregularidades apontadas, uma vez que não participou diretamente dos eventos que ensejaram as inconsistências identificadas. Por fim, requereu o acolhimento da defesa, no sentido de afastar sua responsabilidade pelos eventos a ele imputados. Em sede de análise técnica, a 6ª Coordenadoria entendeu que os argumentos não foram suficientes para afastar a reprovabilidade da conduta, considerando que foram sanadas parcialmente as inconsistências apontadas, uma vez que, em consulta ao sistema LICOM, realizada em janeiro de 2026, constatou-se a continuação das seguintes irregularidades: o não cadastro dos procedimentos relativos aos pregões 01 e 02 de 2025, o cadastro intempestivo dos procedimentos relativos ao pregão 025 de 2025 e a ausência de conclusão e ou justificativa dos procedimentos relativos ao pregão 020 de 2025. Ao final, a área apontou pela manutenção da proposta de multa-sanção aos responsáveis. O processo veio distribuído ao procurador João Isidro em 26 de janeiro de 2026. De início, cumpre registrar que a materialidade da irregularidade é incontroversa. A ausência ou cadastro intempestivos após o prazo de 3 a 5 dias úteis das suas respectivas assinaturas e ou publicação constitui uma falha de natureza objetiva conforme estabelecido pelo artigo 1º, parágrafos 1º, 3º e 4º da Resolução TCE-AC 129 de 2004. Ante o exposto, as obrigações normativas não foram cumpridas em seu devido tempo, o que, em tese, já configura a infração. Merece destaque também o disposto no artigo 9º da Resolução TCE-AC 129 de 2024, que previa um prazo de transição de 120 dias para adaptações ao sistema, encerrando em 30 de abril de 2025, justamente para que os jurisdicionados adequassem suas estruturas administrativas. Assim,
A responsabilidade pela organização, capacitação e alocação de pessoal para o cumprimento de normas de controle é, em tese, um dever primário do gestor. Além disso, a ausência de dano ao erário não exclui por si só a responsabilidade. A sanção prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38 de 93, aplica-se a grave infração à norma legal, não exigindo a comprovação de dano financeiro. A omissão no dever de transparência, impedindo o exercício do controle externo e social em tempo real, já representa um prejuízo à ordem jurídica e administrativa, tendo a infração se consumado quando o prazo legal foi descumprido. A conduta do gestor, analisada sob a ótica do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, apesar de não se poder afirmar a presença de dolo, amolda-se em tese a figura do erro grosseiro. Quanto à conduta do pregoeiro, a resolução TCA 129 de 2024 dispõe que a responsabilidade deste limita-se aos descumprimentos relacionados aos procedimentos de licitação, pelos quais responde solidariamente com o gestor. Assim, considerando todas as irregularidades em análise nestes autos, tratam-se de procedimentos licitatórios, considerando que todas as irregularidades em análise nestes autos tratam-se de procedimentos licitatórios, este também deve ser responsabilizado. Ante o exposto, em conformidade com a manifestação da análise técnica, este MPC opina, com fulcro no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução TCA 129 de 2024, pela aplicação de multa-sanção dosada a critério do plenário em desfavor dos senhores Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, e Jorge da Mata Coelho, pregoeiro. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu Maria. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto. Aplicar multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito do município de Tarauacá, e ao senhor Jorge da Mata Coelho, pregoeiro, solidariamente no valor de 7.120, nos termos do artigo 7º da Resolução TC-Acre, número 129 de 2024, com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, em razão do não cadastramento e cadastramento intempestivo e ausência de conclusão de licitação no sistema Lincom, conforme irregularidades remanescentes identificada no relatório conclusivo da área técnica. Notificar os responsáveis de seus advogados constituídos nos termos do artigo 48, parágrafo 1º da Lei Complementar 38 de 93, para a ciência da decisão e apresentação de comprovante de recolhimento da penalidade aos cofres públicos dentro do prazo legal. Após as formalidades cabíveis, o arquivamento do feito é o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 40 da pauta, 149, 483, da Prefeitura Municipal de Tarauacá também. Obrigada, senhor presidente. Trata de apuração de responsabilidade instaurada contra o senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito municipal de Tarauacá, em razão do envio fora do prazo das remessas contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referente ao segundo bimestre de 2025, por meio do sistema CIPAC. O Ministério Público, por meio do procurador Dr. Mário Sérgio Neves de Oliveira, pronunciou-se a folha 110. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo de responsabilização
do senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, em razão do atraso no envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da unidade referentes ao segundo bimestre de 2025. Citado o titular, sua resposta de que o atraso foi um episódio isolado e excepcional não foi acatada pela instrução, pois as informações foram encaminhadas somente em 23 de julho de 2025, além de que todas as remessas de 2025 chegaram a destempo. Isto posto e sendo fato sancionável por esta Corte, na forma do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, este MPC concorda com a aplicação da multa ali tratada. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu. E eu também vou direto ao voto, senhor presidente, aplicar multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, no valor de 7.200, pela remessa intempestiva das informações referentes ao segundo bimestre de 2025, em desacordo com o artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE 87, nos termos do artigo 89.2 da Lei Complementar 38 e do artigo 139, caput, e parágrafo 3º do Regimento Interno desse Tribunal. Notificar o responsável e seus advogados constituídos para, no prazo legal, comprovar o recolhimento da penalidade ao erário estadual. Após as formalidades cabíveis, o arquivamento do feito é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora, então, com o processo 27 da pauta, o 139.036. E esse, senhor presidente, conforme já a decisão, eu vou colocar todos em bloco. Pois não, excelência. Obrigada. É uma reserva remunerada do militar Marlisan da Costa Mendonça, em segundo sargento, né, pelos seus 30 anos e 111 dias de contribuições, com provento fixado no grau hierárquico superior de primeiro sargento. A 28 é um registro da pensão por morte em favor do senhor Carlos José dos Santos Júnior, na modalidade vitalícia, cônjuge de Dacilene Felipe dos Santos, servidor estadual, falecido em atividades, e seu cargo é de apoio administrativo. A reserva, o 29, é uma reserva remunerada do militar subtenente, senhor Aldemir Monteiro do Vale, pelos seus 30 anos e 46 dias de contribuição para fins de inatividade, com provento fixado no grau hierárquico superior de segundo tenente. A 30 é uma aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da servidora Gessifran Ossan Gonçalves Vasconcelos, do quadro de pessoal de extinção do município de Rio Branco. A 31 desculpa, aí é o de apuração. A 32 é a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da servidora Terezinha Pereira da Silva Lima, no cargo de merendeira, grupo 1, nível 2, letra L, do quadro pessoal da educação, totalizando 33 anos e 87 dias de contribuição. O 33 é uma reserva remunerada do senhor tenente, segundo tenente PM José Santos Siqueira da Silva, pelos seus 31 anos e 252 dias de contribuição para fim de atividade com proventos, fixado no grau hierárquico superior de major. O 34 é uma reserva remunerada do capitão PM Anaíde Nascimento de Lima, pelos seus 31 anos e 180 dias de contribuição para fim de atividade
com provento fixado no grau hierárquico superior de primeiro-tenente. O 35 é uma reserva remunerada do subtenente PM Jairon das Chagas Freitas, pelos seus 30 anos e 17 dias de contribuição para fim de atividade com proventos, fixado no grau hierárquico superior de segundo-tenente. O 36 é uma reserva remunerada do primeiro-tenente PM José Carlos de Souza Freitas, pelos seus 30 anos e 128 dias de contribuição para fim de atividade, com provento fixado no grau hierárquico superior de capitão. O 37 é aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da servidora Vilma Lopes da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, e foi corrigido. O 38, aposentadoria especial por tempo de contribuição do servidor Benedito Silva Barbosa, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J, também corrigido. O 40, reserva remunerada, a pedido do coronel da PM Edner Franco da Silva, 30 anos e 8 dias de contribuição para fim de inatividade, com proventos fixados no mesmo cargo em que estava, que era o de coronel. O 42, reserva remunerada do capitão senhor Clodoaldo Pinheiro da Silva, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre, 30 anos e 7 dias, e o provento fixado no grau hierárquico superior de major. 43, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da servidora Raquel Araújo da Silva, cargo de merendeira, grupo 1, nível 1, letra L, do quadro de pessoal da educação do município de Rio Branco, concedido por meio da portaria pelos seus 32 anos e 11 dias de contribuição. Foram identificadas situações distintas para atos de aposentadoria, orientando tanto do regime próprio de previdência do Estado do Acre, quanto do município de Rio Branco. Todos os atos foram acompanhados e analisados pela nossa equipe técnica, com manifestação em todos os casos do Ministério Público. O relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, a doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadoria e transferência para a reserva remunerada dos servidores públicos civis e militares, e temos também de servidora do município de Rio Branco. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões, ressalvando apenas no processo número 38, que seria apoio administrativo, referência 8 e não referência 6, e também no processo 39, professora P2, 30 horas, classe 2, referência J e não referência F. Considerando a súmula 02 de jurisprudência deste tribunal, este MPC opina pela legalidade e registro das concessões, nesses dois casos, nas referências corretas, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos os processos. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, a conselheira Ana Lu Maria, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Diante do exposto, considerando que todos os atos foram acompanhados
de análise técnica e manifestação do Ministério Público de Contas, que confirmaram a regularidade dos requisitos constitucionais e legais exigidos, que consta individualmente em cada processo, e o disposto na Constituição Estadual e Lei Orgânica do município de Rio Branco, voto pelo reconhecimento da legalidade e o registro por essa Corte dos atos de aposentadoria dos servidores e servidoras acima relacionados, pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Acre Previdência, RPPrev, a fim de que adote as providências de sua competência e dê ciência aos servidores e servidoras interessados e interessadas, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Antes de nós passarmos às comunicações, gostaria apenas de que ficasse marcado que eu acabei induzindo Vossas Excelências em parte ao erro quando eu disse pedir para votar do 1 ao 12, na realidade eram 12 processos, porque o 11 da pauta eu acabei não relatando para poder retirar de pauta, então que fique registrado isso, tá? Que o 11 foi retirado de pauta, tá? Então, com este registro, passamos então às comunicações, com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Então, o 11 não foi julgado, né, presidente? Não, ele foi retirado, por isso que eu pedi 12, mas era até o 13, não. Tá, 12. não, é porque às vezes também, não, mas engraçado... Também eu não li, tá? Não li nada a Não respeito li, dele, não, tá? é engraçado que realmente eu não tiquei esse aqui, eu fiz a conferência, mas eu também acho que me passou, Mas sem faltou problema. Às vezes o bloco, como são muitos, né? Mas está certo. Mas fiquem tranquilos, todos os que eu li são os 12. Esse Não, não tá foi certinho. nada ligado nele, apenas para fazer o registro. Então, vocês votaram, Vossas Excelências acabaram acompanhando. Tá, até porque na hora da abrindo os conferência 12 dos corretos. acórdons, né, para a gente conferir na Isso. hora dos Então, para acórdons. ficar bem registrado que o 11 não foi lido, não foi votado, porque foi retirado de pauta. Retirado de pauta. Então, já vou botar aqui. Senhor presidente, também eu quero apenas agradecer a Janaína e sua equipe aí por permitir que a gente faça essa sessão em formato ainda telepresencial. O formato telepresencial ajuda, olha, hoje a conselheira não poderia vir, né, e a gente pôde fazer a sessão, né, com a presença dela. Também parabenizar o senhor e o conselheiro Cristóvão pela condução dos trabalhos e desejar um bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo pela rádio web e também cumprimentar a conselheira Nalu, né? E desejar melhoras para ela aí, que ela fique bem. Obrigada, Ana. Tá? E nada mais, senhor presidente. Obrigado, nossa procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. No mesmo sentido, também cumprimentar a todos pela sessão, aqueles que estão nos ouvindo e assistindo pelos nossos canais. Desejar a todos um bom final de dia. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, nobre conselheira Analu Maria. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentá-lo pela condução, como também o conselheiro Cristóvão, a condução dos trabalhos, cumprimentar a nossa querida Ana, nossa Janaína, dizer que amanhã tem a sessão lá no Bujari, vai ser uma experiência inicial, nós nunca tivemos assim sessão direto nos municípios, né? E a conselheira Dulce, que hoje não está aqui no estado, está em São José dos Campos, numa pauta com os prefeitos, 22 prefeitos foram para lá no INTO e no SEMADEM, né? Isso, SEMADEM. Que trabalha com a questão climática no Brasil. Isso, e dos desastres. Ela ontem até passou uma mensagem dizendo que os prefeitos estão maravilhados,
porque hoje, com todas essas situações extremas com relação ao clima, a gente, os prefeitos foram ter iniciativas e estudos, né, do que podem ser feitos nos municípios. Então, ela está nessa pauta, junto com todos os prefeitos, mas amanhã, chegou de noite, amanhã, com certeza, estaremos lá no Bujari. A gente agradece à Câmara Municipal do Bujari por nos receber lá na sessão e encontro todas e todos lá. Obrigada. Obrigado, nossa conselheira. Fazemos coro com tudo que aqui foi dito, cumprimentamos todos que nos acompanharam, agradecemos a Janaína, que esteve conosco nessa sessão, e não havendo mais nada a tratar, declaramos encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Encerrada a sessão. Obrigada aí. Vai ser no mesmo Valeu, horário, amigo. gente.